Você já percebeu como o mundo destrói pessoas emocionalmente fracas? Pequenas críticas, pequenos problemas, pequenas perdas. E mesmo assim, isso é suficiente para fazer alguém desmoronar por dentro. Mas os estoicos pensavam diferente. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições e o peso de governar um império, sem perder o controle da própria mente. Epicteto nasceu escravo e ainda assim se tornou mais livre do que pessoas que tinham tudo. E Sêneca ensinava uma verdade brutal: quem não domina a si mesmo será dominado pela vida. Neste vídeo, você vai descobrir as 7 lições estoicas que podem transformar sua mente em algo inabalável. Porque depois que você entender isso, críticas não vão te destruir, rejeições não vão te parar e o caos do mundo não vai mais controlar você. Mas existe uma lição específica que separa homens fortes de pessoas emocionalmente dependentes, e ela pode mudar completamente sua vida. Os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto mostram como controlar emoções, enfrentar dificuldades e desenvolver uma mentalidade forte diante do caos da vida. Se você busca autocontrole, disciplina, força mental, resiliência emocional, paz interior, sabedoria estoica, o mundo ao seu redor está, sutilmente ou com violência, tentando quebrar você. Todos os dias, você é bombardeado por uma enxurrada de ansiedade, prazos que parecem sufocar, críticas de pessoas que sequer te conhecem e imprevistos que destroem seus planos em segundos. Olhando ao redor, a sensação é de que somos barcos de papel, completamente à mercê das circunstâncias, jogados de um lado para o outro por tempestades que não podemos controlar. Mas e se você pudesse andar pelo fogo sem se queimar? E se a sua mente operasse como uma fortaleza medieval intransponível, onde o caos externo bate nas muralhas e simplesmente se desfaz? Os antigos filósofos estoicos não buscavam uma vida fácil ou sem problemas. Eles sabiam que a vida é inerentemente caótica. O que eles buscavam era algo muito mais valioso: uma mente que nenhum problema, por maior que fosse, pudesse abalar. Para atingir esse nível de poder pessoal e independência emocional, precisamos dominar a primeira e mais fundamental lição desta filosofia. Lição 1. A dicotomia do controle. A primeira lição é a pedra angular, a fundação de toda a arquitetura estoica. Ela foi teorizada de forma brilhante por Epicteto, um homem que nasceu escravo e conheceu a dor da limitação física, mas que se tornou uma das mentes mais livres da história humana. Ele nos ensinou que a felicidade e a liberdade começam com a compreensão clara de um princípio: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Imagine o seu mundo dividido estritamente em 2 colunas. A primeira coluna, o que depende de você. Aqui estão seus pensamentos, suas escolhas, suas reações diante dos eventos, o seu caráter e o nível de esforço que você decide empenhar. Este é o seu domínio absoluto. É aqui que reside sua disciplina e seu autocontrole. A segunda coluna, o que não depende de você. Aqui está todo o resto: o trânsito da manhã, a economia, o clima, o mau humor do seu chefe, o que os outros pensam ou dizem sobre você e até o resultado final dos seus projetos. O erro crucial que cometemos todos os dias e que drena nossa energia vital e nos faz parecer fracos é gastar nossa força emocional com a segunda coluna. Nós sofremos, nos desesperamos e perdemos o sono por coisas que não temos o poder de alterar. Quando você se preocupa com a opinião alheia ou se estressa com um atraso causado por terceiros, você está entregando a chave da sua paz de espírito para o mundo exterior. Você deixa de ser o mestre de si mesmo para se tornar um escravo das circunstâncias. O poder do silêncio e da reação. Para aplicar isso na prática e vencer a ansiedade, use o exemplo do trânsito. Se você está preso em um engarrafamento e vai se atrasar para uma reunião, o trânsito está fora do seu controle. Gritar ou socar o volante não fará os carros andarem. O que está no seu controle? A sua reação. Você pode aceitar o fato com serenidade, ligar para avisar do atraso com calma
e usar esse tempo para praticar o silêncio ou ouvir algo que te engrandeça. Ao focar apenas no que você controla, você desenvolve uma presença e um valor que as pessoas ao redor começam a notar e respeitar. Você para de ser usado pelas emoções dos outros, porque sua base não está no que eles fazem, mas no que você decide ser. O seu plano de ação para esta lição é claro. Pare imediatamente de investir sua paz nas mãos das circunstâncias. Se você não pode mudar o fato externo, mude radicalmente como você responde a ele. Direcione 100% do seu foco para o que está, de fato, nas suas mãos. Quem domina a dicotomia do controle deixa de ser uma vítima do destino para se tornar o arquiteto da própria invencibilidade. Agora que você compreendeu que a base de sua fortaleza mental é focar apenas no que você controla, é hora de aprender a lidar com o que vem de fora. Se a primeira lição nos ensina a filtrar o mundo, a segunda nos ensina a conquistar o destino. Lição 2. Amor Fati. O amor ao destino. Você já se pegou perguntando: por que isso aconteceu comigo? Ou por que agora? Quando um projeto falha, um relacionamento termina ou um imprevisto financeiro surge, a reação automática da maioria das pessoas é o lamento, a vitimização e a raiva. Essa postura drena sua independência emocional e faz com que você pareça fraco diante das dificuldades. O estoico não apenas aceita o que acontece, ele ama o que acontece. Esse é o conceito de amor fati. Não se trata de uma aceitação passiva ou de se conformar com a derrota, mas sim de uma mudança radical de perspectiva. Você para de ver os problemas como obstáculos e começa a vê-los como combustível para o seu poder pessoal. O exemplo do fogo de Marco Aurélio. O imperador filósofo Marco Aurélio deixou uma das analogias mais poderosas da história para explicar esse conceito. Ele escreveu que o fogo queima tudo o que é jogado nele. Enquanto uma chama pequena pode ser apagada por um punhado de areia, uma fogueira intensa usa essa mesma areia, esses mesmos galhos secos e detritos, para brilhar ainda mais forte. Para ser inabalável e ser respeitado, você precisa ser esse fogo. Quando o destino joga um desafio no seu caminho, uma crítica injusta, um erro cometido ou uma perda, você não deve tentar fugir ou reclamar. Você deve perguntar: como posso usar esse desafio para crescer? Se você foi traído ou usado, use essa dor para forjar uma disciplina inquebrável e um discernimento mais agudo. Se você fracassou em algo, use o erro como a lição definitiva para a sua excelência futura. O poder de parar de sofrer. O sofrimento nasce do desejo de que a realidade fosse diferente do que ela é. O amor fati corta a raiz desse sofrimento. Ao abraçar o que o destino traz, você retoma o controle. Você deixa de ser a vítima das circunstâncias para se tornar o alquimista que transforma chumbo em ouro. Nas redes sociais e na vida pública, essa postura gera uma presença e um valor magnéticos. As pessoas respeitam aquele que não se curva diante da adversidade, mas que parece se fortalecer com ela. O silêncio diante da crise e o sorriso de quem sabe que tudo é oportunidade são os maiores gatilhos de autocontrole que você pode demonstrar. Seu plano de ação para esta lição. Na próxima vez que algo der errado, em vez de se lamentar, diga para si mesmo: obrigado pelo desafio. Isso é exatamente o que eu precisava para provar minha força. Faça do obstáculo o seu caminho. A sua mente está começando a se transformar em uma cidadela. Agora que você já entende como filtrar o mundo e como transformar cada obstáculo em combustível, chegamos ao ponto mais profundo e, para muitos, o mais desafiador. Se as duas primeiras lições construíram as paredes e o combustível da sua fortaleza, esta terceira lição é o que dará a você a urgência e a clareza para nunca mais desperdiçar sua vida com o que é pequeno. Lição 3. Memento mori. Lembre-se da morte. Pode parecer sombrio à primeira vista,
Mas para os estoicos, esta é a lição mais libertadora de todas. Memento mori não é sobre ter medo do fim, é sobre ter um respeito absoluto pelo agora. Enquanto a maioria das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo, adiando sonhos, aceitando ser usada e perdendo horas em discussões vazias nas redes sociais, o estoico usa a consciência da própria mortalidade para forjar um poder pessoal inabalável. O despertar da urgência de Sêneca. Sêneca, um dos maiores conselheiros de Roma, nos alertou que o problema não é que a vida seja curta, mas que nós desperdiçamos grande parte dela. Quando você entende que o seu tempo é o seu único recurso verdadeiramente limitado, você para de dar importância ao julgamento alheio. A ansiedade pelo futuro e o medo de parecer fraco diante da plateia simplesmente derretem quando você encara a brevidade da existência. Imagine que você está em uma discussão boba ou sendo consumido pela opinião de alguém que você sequer respeita. Aplique o memento mori. Se este fosse meu último dia, eu realmente gastaria a minha energia com isso? O silêncio que nasce dessa percepção não é de fraqueza, mas de uma disciplina e independência emocional que poucas pessoas possuem. Vencendo a ansiedade e a procrastinação. A maior parte da nossa dor emocional vem de problemas imaginários, o e se que nos assombra. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso destrói a procrastinação. Quando você lembra que a morte é certa e a vida é incerta, você para de esperar o momento perfeito para desenvolver sua presença e valor. Você começa a agir agora. Ao praticar essa lição, você desenvolve um filtro de diamante. As ofensas perdem o peso. O desejo de ser validado por estranhos desaparece. Você para de ser usado pelas expectativas alheias, porque sabe que seu tempo é valioso demais para ser entregue nas mãos de quem não constrói nada com você. O respeito que você busca nos outros começará a surgir naturalmente quando eles virem alguém que não se abala por futilidades, alguém que possui uma gravidade e um foco que só quem aceitou a própria finitude consegue ter. Você chegou ao centro da sua fortaleza. Se as lições anteriores te ensinaram a filtrar o que entra e a abraçar o que acontece, a quarta lição é sobre onde você habita enquanto tudo isso ocorre. Esta é a lição que separa os que apenas aguentam a pressão daqueles que são verdadeiramente inabaláveis e respeitados, a cidadela interior. Mas antes da gente entrar nessa quarta lição, quero te pedir o seu like e se inscreva no canal. Precisamos muito da sua colaboração para darmos continuidade a este projeto. Posso contar com você e com o seu like neste vídeo? Se sim, diga nos comentários. Eu sou mais um colaborador deste canal. Lição 4. O efeito cidadela. O refúgio interno. Vivemos em uma era de barulho constante. Se não são as notificações do celular, são as cobranças no trabalho, os dramas familiares ou a ansiedade por um futuro que ainda nem chegou. A maioria das pessoas busca desesperadamente uma fuga, tiram férias, mudam de cidade ou buscam entretenimento barato para tentar silenciar o caos. Mas o problema é que, para onde quer que você vá, você leva a si mesmo. Os estoicos entenderam que a verdadeira paz não é encontrada no isolamento geográfico, mas na independência emocional de um refúgio que você constrói dentro da sua própria mente. O exemplo de Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo. Pense em Marco Aurélio. Ele não era um monge vivendo no alto de uma montanha. Ele era o imperador de Roma, o homem mais poderoso de sua época. Ele enfrentava guerras nas fronteiras, traições políticas nos corredores do palácio e uma peste que dizimava sua população. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa colérica, ansiosa e instável. No entanto, em seu diário pessoal, ele nos ensinou que existe um lugar para onde podemos nos retirar a qualquer momento,
a nossa mente. Ele chamava isso de cidadela interior, uma fortaleza medieval que, embora cercada por inimigos e tempestades, permanece seca, silenciosa e em ordem por dentro. Quando ele se sentia sufocado pelo peso da coroa, ele não fugia do palácio, ele se retirava para dentro de si mesmo, para reencontrar sua disciplina e sua clareza. Como parar de ser usado e controlar suas emoções? A sua vulnerabilidade emocional, aquela sensação de ser usado ou de parecer fraco diante das críticas, nasce porque as suas muralhas estão baixas. Você permitiu que a opinião alheia e os eventos externos entrassem na sua sala de estar emocional e fizessem bagunça. Ao construir sua cidadela interior, você desenvolve um autocontrole de elite. Você aprende que o silêncio é uma arma de poder. Quando alguém tenta te desestabilizar com um insulto ou uma provocação, a sua cidadela filtra esse evento. O insulto bate na muralha e se desfaz. Você observa a tentativa de ataque com calma, mas não permite que ela penetre no seu centro de comando. Isso cria uma presença e um valor que impõe respeito imediato. As pessoas percebem que você não é uma marionete cujos fios podem ser puxados por qualquer um. A paz é um trabalho interno. Para vencer a ansiedade, você precisa entender que a paz não é algo que você consegue do mundo exterior, é algo que você gera. É a capacidade de manter a mente em ordem, mesmo quando o mundo exterior está em guerra. É o poder pessoal de decidir que nada, absolutamente nada, fora de você, tem permissão para corromper a sua serenidade sem o seu consentimento. Este refúgio interno é construído tijolo por tijolo, através da prática diária. Não é sobre não sentir nada, mas sobre ter um lugar seguro para processar o que sente de maneira lógica e firme. Sua fortaleza está quase completa. Você já aprendeu a filtrar o mundo, a amar o destino, a valorizar cada segundo e a se retirar para sua cidadela interior. Mas para ser verdadeiramente inabalável, você precisa de uma arma que te proteja contra o maior inimigo da paz, o choque do inesperado. Lição 5. Premeditatio malorum, a premeditação dos males. A maioria das pessoas vive sob o feitiço do otimismo cego. Elas acreditam que, se pensarem apenas em coisas positivas, nada de ruim acontecerá. Mas o estoicismo nos ensina que o otimismo ingênuo é, na verdade, uma armadilha que nos deixa fracos e vulneráveis. Quando algo sai do planejado e a vida garante que algo sempre sairá, essas pessoas entram em colapso, são dominadas pela ansiedade e perdem todo o seu poder pessoal. A quinta lição é a prática do pessimismo estratégico, ou premeditatio malorum. Sêneca nos alertava que o que é inesperado atinge com mais força. O golpe que você vê chegando é muito mais fácil de bloquear ou absorver. O poder da antecipação. Imagine que você está prestes a iniciar um grande projeto, uma conversa difícil ou apenas o seu dia de trabalho. Em vez de apenas torcer para que tudo corra bem, tire um momento de silêncio para visualizar o pior cenário possível. E se as pessoas me rejeitarem? E se eu falhar publicamente e parecer fraco? E se eu perder aquilo que mais valorizo hoje? Isso não é sobre ser negativo ou atrair coisas ruins. Pelo contrário, ao olhar nos olhos dos seus maiores medos de antemão, você retira o poder de choque que eles teriam sobre você. Quando você antecipa o caos, você o domestica. Se o problema realmente acontecer, sua mente não entrará em pânico. Ela dirá: eu já estive aqui, eu já me preparei para isso. E se o problema não acontecer, você estará blindado e muito mais grato pela sua realidade atual. Vencendo a ansiedade e desenvolvendo valor. Essa lição é o remédio definitivo para a ansiedade. A ansiedade vive no futuro incerto, no medo do e se. Ao praticar a premeditação dos males, você traz esse e se para o presente, analisa-o com lógica e percebe que, mesmo no pior cenário, você ainda tem sua disciplina e seu caráter.
As pessoas ao seu redor notarão uma mudança profunda na sua presença. Enquanto todos se desesperam diante de uma crise inesperada, você será aquele que permanece calmo e resolutivo. Esse autocontrole diante do caos é o que gera o respeito que você busca. Você para de ser usado pelas circunstâncias porque nada mais te pega desprevenido. O inesperado amplifica a dor, mas a preparação a neutraliza completamente. Seu plano de ação para esta lição: todas as manhãs, faça um ensaio mental das dificuldades que podem surgir. Não fuja delas, encare-as. Se seu chefe for grosseiro, se seu carro quebrar ou se você receber uma notícia ruim, decida agora como você irá reagir com independência emocional. Transforme o medo em estratégia. Sua fortaleza mental está quase completa e você já aprendeu a se proteger e a se antecipar aos golpes da vida. Mas para ser verdadeiramente inabalável e respeitado, não basta apenas saber se defender. É preciso fortalecer o aço da sua alma. A sexta lição é o treinamento de elite do estoicismo, o segredo para quem deseja deixar de parecer fraco e desenvolver um valor que ninguém pode tirar. Lição 6. O desconforto voluntário, a forja do caráter. Vivemos em uma era de conforto absoluto. Temos comida ao toque de um botão, ambientes climatizados e entretenimento infinito na palma da mão. No entanto, esse excesso de facilidade nos tornou emocionalmente frágeis. Quando você se acostuma demais com o conforto, qualquer pequena inconveniência se torna uma tragédia. Se a internet cai, você se irrita. Se o café está frio, seu humor estraga. Essa dependência de muletas emocionais faz com que você seja facilmente manipulado e usado pelo ambiente ao seu redor. Os estoicos sabiam que o conforto é um mestre enganoso. Por isso, eles praticavam o desconforto voluntário. O desafio de Sêneca. Sêneca, um homem extremamente rico e influente, aconselhava que separássemos alguns dias todos os meses para viver como se fôssemos pobres. Ele dizia para comer a comida mais simples, vestir as roupas mais básicas e abrir mão de todo o luxo. Durante esses dias, você deve olhar para sua situação e perguntar: é este o estado que eu tanto temia? Ao fazer isso, você quebra a corrente do medo. Se você prova a si mesmo que consegue sobreviver e manter sua dignidade mesmo sem as conveniências modernas, você ganha uma independência emocional absoluta. Você para de ter medo de perder o emprego, de perder o status ou de ser rejeitado, porque sabe que a sua força não vem do que você possui, mas de quem você é. Vencendo a fraqueza e desenvolvendo presença. Para desenvolver uma presença e valor reais, você precisa treinar sua mente para dominar seu corpo. O desconforto voluntário é o que constrói a sua disciplina e o seu autocontrole. Pode ser um banho gelado pela manhã, quando seu corpo implora pelo calor. Pode ser um jejum intermitente, quando sua mente tenta te convencer de que você precisa comer por ansiedade. Pode ser um detox digital, silenciando o barulho das redes sociais para reencontrar o seu próprio silêncio. Quando você escolhe o difícil, o fácil deixa de ter poder sobre você. Quem domina o próprio desconforto torna-se invencível aos olhos dos outros. O respeito que você busca nasce daquela aura de quem não é escravo de seus próprios desejos ou do medo da escassez. Você deixa de parecer fraco porque não está mais constantemente buscando prazer ou fugindo da dor. Você está focado no seu poder pessoal. Seu plano de ação para esta lição: escolha uma forma de desconforto voluntário para praticar ainda hoje. Não precisa ser algo extremo, mas precisa ser algo que sua mente tente te convencer a evitar. Ao dizer não ao conforto imediato, você está dizendo sim à sua força interior. Lembre-se, o elogio não te melhora e a crítica não te piora. O que te define é a sua capacidade de permanecer firme sob qualquer condição. Você está a apenas um passo de completar o seu treinamento. Você chegou ao degrau final. Já construiu as muralhas da sua cidadela. Aprendeu a amar o destino e a forjar seu espírito no desconforto. Agora, vamos lidar com a corrente invisível que mantém a maioria das pessoas presas na mediocridade e no sofrimento:
a necessidade de aprovação alheia. Lição 7. O desprezo pelo julgamento alheio. Nós vivemos em uma era de vitrines sociais, onde o valor de um homem parece ser medido por curtidas, comentários e pela opinião de pessoas que muitas vezes nem sequer conhecemos ou respeitamos. A maior dor emocional de muitos hoje não vem de uma tragédia real, mas do medo de ser julgado, de ser cancelado ou de não ser considerado suficiente pela plateia. Ao agir assim, você entrega a chave da sua paz de espírito para o mundo exterior e se torna um escravo emocional. O despertar da independência emocional. Os estoicos eram implacáveis quanto a isso. Marco Aurélio frequentemente se questionava em suas meditações. Nós todos nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa própria. Pense na loucura que é isso. Você deixa de seguir seus sonhos ou de expressar sua verdade por medo do que pessoas que mal conseguem lidar com as próprias vidas vão pensar de você. Para desenvolver uma presença e valor inabaláveis, você precisa entender que a opinião dos outros é algo que está totalmente fora do seu controle. Portanto, pertence àquela segunda coluna da dicotomia do controle que vimos no início. Se você se sente ferido por uma crítica, não é a crítica que te fere, mas o valor que você deu a ela. O silêncio diante de uma ofensa é o maior sinal de poder pessoal que você pode demonstrar. Quem se justifica demais mostra que o julgamento do outro ainda tem poder sobre sua mente. A verdadeira fonte do respeito. O estoico busca a aprovação da própria consciência, não da multidão. Como dizia Sêneca, o elogio não te torna uma pessoa melhor, e a crítica não te torna uma pessoa pior. Você continua sendo exatamente quem é. Quando você para de mendigar atenção e para de se moldar para agradar aos outros, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar de verdade. O respeito nasce da integridade e da disciplina de alguém que sabe quem é e para onde está indo, independentemente dos aplausos ou das vaias. Ao aplicar essa lição, você vence a ansiedade social. Você para de ser usado como massa de manobra pelas expectativas da sociedade e começa a agir com autocontrole e autenticidade. Você deixa de parecer fraco porque sua base não é feita de areia, opiniões alheias, mas de rocha, seu caráter. Seu plano de ação final. A partir de hoje, antes de tomar uma decisão ou se sentir mal por um comentário, pergunte-se: eu respeitaria o caráter dessa pessoa a ponto de pedir conselhos a ela? Se a resposta for não, por que você daria a ela o poder de ditar como você deve se sentir? Seja o seu próprio juiz. Busque a excelência por você, e não para ser notado. Se você chegou até aqui, você já não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Você agora possui as ferramentas para parar de sofrer, parar de ser usado e assumir o controle total da sua vida emocional. Mas saber não é o suficiente. O estoicismo é uma filosofia de ação e treino constante para continuar fortalecendo sua mente e garantir que você nunca mais volte a ser escravo das circunstâncias. Eu te convido a fazer parte da nossa irmandade. Inscreva-se agora no canal Estoicismo Rico. Aqui, nós não apenas estudamos a teoria, nós forjamos o caráter necessário para prosperar em um mundo caótico. Se este vídeo fez sentido para você e se você sente que seu poder pessoal aumentou hoje, deixe o seu like e comente abaixo: eu sou inabalável. Esse comentário é o seu selo de compromisso com a sua nova vida. Ao fazer isso, você ajuda o algoritmo a levar essa sabedoria para mais pessoas que também estão sofrendo no silêncio. Não pare agora. O seu treinamento precisa continuar. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele é o complemento exato para o que você aprendeu hoje e vai te levar para o próximo nível de disciplina e valor pessoal. Mantenha-se firme. Mantenha-se na arena. Nos vemos no próximo vídeo.